Existem dois grandes desafios para o cristão pensar sobre política. O primeiro desafio diz respeito a identificar as normas para aplicar a política do seu dia a dia. Existem determinadas normas que Deus estabeleceu que são muito claras. Por exemplo, quando Deus diz não matarás. Por óbvio, o cristão precisa ser contra toda política que possa atentar contra a vida humana, como por exemplo, uma política de aborto ou uma política de genocídio. Então, o cristão de pronto sabe que essas políticas não podem ser apoiadas. Agora, existem outras questões que não são tão claras, como, por exemplo, quais são as atribuições do poder político nos dias de hoje, por exemplo, o tamanho do Estado, as atribuições de uma determinada empresa num contexto social, e é preciso, então, que o cristão use de bom senso, raciocínio, dialogue com o outro para identificar na criação divina, nas normas bíblicas, nos princípios bíblicos, o que é adequado a responder naquele contexto. Agora, existe um outro grande desafio. O desafio de definir ou identificar com clareza quais são os limites do poder político. Esse é um desafio histórico de todo cristão. O cristão sabe que Deus estabeleceu uma sociedade que precisa se desenvolver, que tem uma série de interesses e responsabilidades, e por isso, para tomar decisões coletivas, forma um poder político. O poder político é a expressão da tomada de decisão coletiva. E na modernidade, nós concentramos muito da decisão política no papel do Estado. Dito isso, nenhum cristão pode achar que o Estado tem poder ilimitado, ele pode fazer o que quiser, de forma alguma. Mas como definir os papéis do Estado e quais são os seus limites? Esse é um grande desafio. E quando o Estado ultrapassa esses limites, como o cristão pode protestar, criticar e, eventualmente, ou excepcionalmente, resistir, se opor a essa ação do Estado? Esse é outro grande desafio que o cristão, então, enfrenta. Então, primeiro, o desafio é identificar quais são as normas de justiça que devem ser aplicadas às decisões políticas cotidianas. E, em segundo lugar, quais são os limites da aplicação dessas normas pelo poder político e, na modernidade em especial, pelo poder do Estado. Existem muitas teorias cristãs que debatem esses assuntos. E os cristãos muitas vezes divergem em relação a isso. Mas esses são os grandes desafios para pensar política a partir da cosmovisão cristã.